Há dias em que acordamos cansados, não é um cansaço comum, parece que a bateria está em 0%. Dias em que você olha para o espelho, e ele te olha de volta com piedade. Como se você tivesse se perdido de si mesmo em algum ponto do caminho. Você tenta ser forte, tenta sorrir, mas por dentro há uma pergunta que insiste. Será que ainda existe algo de bom em mim? É fácil duvidar do próprio valor quando o mundo parece não notar o seu esforço, quando as portas se fecham, e você começa a acreditar que talvez o problema seja você. Mas hoje, quero te lembrar de algo que o tempo não pode apagar. Você tem valor, mesmo quando não se sente assim. Porque tudo começa quando você entende que o que você aceita reflete o quanto você acredita em si mesmo. O mundo muda quando você muda a forma como se vê. Quando você se olha com mais gentileza, a vida começa a responder com mais leveza. Quando você se valoriza, o universo, e até as pessoas ao seu redor, começam a te tratar com o mesmo respeito que você se dá. E é aí que tudo muda. Não porque o mundo se torna mais fácil, mas porque você finalmente aprende a enxergar a força que sempre teve dentro de si. A autoestima não é orgulho, não é se achar melhor que os outros. A autoestima é reconhecer o valor que Deus colocou dentro de você. É olhar para si e enxergar não apenas as falhas, mas o potencial, a beleza e a graça que ainda habitam aí dentro. Porque quem entende o próprio valor não precisa implorar por atenção, nem correr atrás de quem não quer ficar. A autoestima é energia. E essa energia fala antes das palavras. Entra em um ambiente e muda o ar. Você já reparou? Quando alguém tem uma boa autoestima, ela não precisa dizer nada. A presença dela já transmite leveza, segurança, paz. É assim que uma pessoa se sente quando tem boa autoestima. Ela sente propósito, leveza. Sente que está no lugar certo, mesmo que o caminho ainda esteja difícil. Uma pessoa com boa autoestima não se mede pelo que perdeu, mas pelo que aprendeu. Ela não carrega a culpa por se priorizar, porque entende que cuidar de si é também honrar o Criador. E quando essa consciência desperta, tudo começa a mudar, relacionamentos, oportunidades, até a forma como as pessoas a tratam. Porque tudo que você atrai começa no que você acredita merecer. Quem se valoriza, atrai respeito. Quem se ama, atrai amor. Quem se enxerga com fé, atrai milagres. Os sinais de quem aprendeu a se valorizar não estão nas roupas, nem nas palavras bonitas. Estão na paz. Paz mesmo em meio ao caos. É a calma de quem sabe que nem todo conflito precisa ser respondido. Nem toda crítica merece resposta. É a coragem de dizer não. E não sentir culpa por isso. É a liberdade de escolher a própria companhia, sem sentir solidão. É ignorar olhares negativos, cara feia e comentários maldosos. Porque quem se conhece não precisa se justificar. Os sinais de uma autoestima alta são simples, mas profundos. O silêncio diante da crítica, a calma diante da rejeição, e a constância de quem segue firme, mesmo sem aplausos. Uma pessoa com autoestima verdadeira não se alimenta da aprovação alheia. Se alimenta da paz de estar alinhada com quem é. Ela não precisa competir, porque entendeu que o sucesso dos outros não diminui o brilho dela. E,
Aos poucos, o mundo começa a refletir essa mesma energia. Quem se valoriza, atrai o que é verdadeiro. E esse é o início de toda transformação. Quando o amor que você sempre buscou nos outros finalmente floresce dentro de você. Há dias em que o espelho está embaçado. Você se olha, mas não se enxerga. O que vê são pedaços de uma versão cansada de tentar agradar o mundo. Cenas passam pela mente, os nãos que você engoliu. Os sim que disse para não perder alguém. Os sorrisos que forçou para esconder o vazio. E no fundo, tudo isso vem de um desejo: ser aceito. A dor de depender da validação dos outros é silenciosa, mas consome por dentro. Porque não importa o quanto você faça, sempre vai existir alguém que critica, que te compara, que diz que não é suficiente. E se você viver tentando agradar todo mundo, vai acabar se esquecendo da pessoa que mais precisa do seu amor: você mesmo. Você nunca vai agradar a todos. Então agrade aqueles que te apoiam até nos piores momentos. E acima de tudo, agrade a si mesmo por ainda estar de pé. Assim se comporta uma pessoa com autoestima baixa. Ela vive em dúvida. Tem medo de perder. Aceita migalhas de amor, de atenção, de respeito. Porque acredita que é o que merece. Mas o que ela não percebe é que, ao não se valorizar, ensina os outros a não valorizá-la também. E assim, pouco a pouco, apaga o brilho que Deus colocou dentro dela. Mas a boa notícia é que esse brilho nunca se perde. Ele apenas se esconde à espera de ser lembrado. A autoestima não nasce pronta. Ela é uma construção diária, feita de quedas, recomeços e escolhas. Todo dia é uma chance de reconstruir o que o tempo, as palavras ou a dor tentaram destruir. E essa reconstrução começa quando você entende que se amar é um ato de coragem espiritual. Não é egoísmo. É resistência. É fé em forma de autocuidado. Para manter uma autoestima saudável, mantenha diálogo com a sua alma. Cuide do corpo, da mente e da fé. Aprendendo a dizer hoje eu não dou conta, sem culpa. E nos dias bons, dizendo hoje eu consigo, sem se diminuir. É bom ter autoestima alta. Principalmente quando vem acompanhada de humildade. A verdadeira autoestima não se exibe, ela inspira. Não humilha, apenas encoraja. Porque quem é inteiro por dentro não precisa provar nada para ninguém. O que abala a autoestima não é o fracasso. É o esquecimento do próprio valor diante das quedas. Quando você passa a acreditar que errou tanto, que já não merece recomeçar. A verdade é: Deus sempre deixa uma porta aberta para quem decide voltar a se enxergar com amor. Então se perdoe. Se acolha. Se reconstrua. O ouro continua sendo ouro, mesmo coberto de poeira. E você, continua sendo alguém de valor, mesmo depois de tudo que aconteceu. Hoje, olhe para você com os olhos de quem finalmente entendeu o próprio valor. Não se veja mais através das rejeições, das comparações ou das feridas do passado. Veja-se como Deus te vê. Alguém único, escolhido, e cheio de propósito. Você não precisa de permissão para ser luz. Nem precisa esperar que alguém te reconheça para começar a florescer. A semente do que você é já foi plantada por Deus. E quando você começa a se valorizar, essa semente desperta. Porque quando você entende o seu valor, você para de mendigar amor, e começa a compartilhar o amor que vem do alto. Você deixa de correr atrás de aceitação, e passa a caminhar com propósito. E então, tudo muda,
suas escolhas, sua energia, seu caminho. Porque Deus começa a alinhar o mundo àquilo que você finalmente entendeu sobre si mesmo. Se valorizar não é orgulho, é gratidão. É dizer a Deus: obrigado por me criar assim, com imperfeições e dons. Com cicatrizes que contam histórias, e um coração que ainda acredita. É viver com fé no próprio valor, sabendo que a luz que te guia vem dele. Então hoje, escolha se olhar com amor. Escolha se tratar com respeito. Escolha se valorizar. Porque quando você faz isso, Deus sorri. O universo responde. E tudo, absolutamente tudo, começa a mudar.